Com certeza, quando eu começar a meditar em alguma dificuldade minha, eu vou me lembrar de como que o Senhor tem as suas saídas, né? A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos os que habitam sobre a face da terra estão sobre o comando desse Deus. Por isso nós não podemos nos avexar, como diz o nordestino, né? Não adianta se avexar, porque o Senhor ele tem as saídas para todas as dificuldades. Aleluia! Nós temos passado por muitas dificuldades, mas em todas, é como diz o salmista no Salmo 37, no Salmo 34, né? Que nós podemos passar por todas as aflições, que os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas os que temem ao Senhor de nada tem falta. Então a irmã disse que ela tem um banco, né? Tem dinheiro, só não foi dado ainda acesso, o cartão, a senha, né? Meu número da conta, mas ela tem dinheiro, eu digo mesmo. Eu tenho muito dinheiro, só que ainda ele me conhecendo, ele vai soltando de pouquinho, que é para poder eu não me gloriar, para poder eu não me afastar, né? A Bíblia diz que Deus, ele, usando Moisés, ele disse para o povo de Israel: não temas, porque o Senhor é o que veio para provar-vos, para que vós tenhais temor dele e não se desvie. Então, se Deus me der tudo que eu quero, ou tudo que está guardado lá de uma vez, eu acho que nem no domingo eu venho, né? Então é melhor estar todo dia e ter a porção costumeira, como disse Davi. Davi disse que ele não queria nem a riqueza nem a miséria, né? Ele queria a porção costumeira para ele não se afastar da presença desse Deus. Nós estamos alegres nessa tarde, felizes, ouvir coisas lindas nessa tarde da parte do nosso Deus. Mas nós fomos convidados por Deus através da pastora Cláudia para estar transmitindo uma porção. E nós não nos acovardamos não, né? As perninhas tremem, mas eu digo para os irmãos, eu não tenho medo de dizer o que Deus manda. Seja aquilo que o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer nessa tarde, porque Deus nos chamou, foi como excelentes servos dele, ministros do Evangelho, para transmitir aquilo que apraz a Deus, né? Eu quero ler um texto da palavra do Senhor, no capítulo 7 de 2 Reis. Um texto que tem me chamado muita atenção, já por diversas vezes eu vou meditar na palavra e eu abro justamente nesse texto. Esse texto, ele tem me enriquecido a cada dia, me fortalecido. Porque coisa boa, irmão, é quando a gente se fortalece com a palavra do Senhor. Muitas vezes nós ouvimos tantas coisas, nos desprezam, nos rejeitam, nos largam de lado, né, nos aborrecem, nos ignoram mesmo, mas quando nós olhamos na palavra do Senhor, nós arrecadamos de Deus a força para vencer os dias maus. Capítulo 7 de 2 Reis diz assim: Eliseu prediz a abundância de viveres. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram um ao outro: para que estamos parados? Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entraremos na cidade, há fome na cidade e morreremos. Aí, se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos assírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ninguém. Não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir o arraial, os sírios,
ruído de carro, ruído de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Amém? É um texto bastante extenso, nós temos vários versículos dele, 20 versículos, mas nós queremos parar aqui nesses que nós lemos, porque o Senhor já tem dado a sua revelação nessa tarde na palavra. Eu creio que todos aqui têm o Espírito de Deus na vida e que sabem do que Deus tem falado nessa tarde através desse texto. Nós olhamos para essa história e não podemos desconsiderar o capítulo anterior, que é o capítulo 6, do versículo 24 em diante. Glória a Jesus. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendia uma peça do jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. A irmã estava falando e Deus só confirmando a palavra. Deus estava falando para confiar nos profetas e prosperareis, né? Houve uma profecia na época, porque o povo de Israel estava passando por uma dificuldade muito grande, e existia o rei com seus exércitos sírios, que se levantou grandemente contra a nação de Israel. E a Bíblia diz que o homem de Deus profetizou seca em toda aquela nação. E a Bíblia diz que Deus fez cumprir com a palavra do homem de Deus, e ficou alguns anos sem chuva na redondeza, e o povo começou a passar fome, o povo começou a perecer, passar dificuldade, o coração daquele povo começou a se entristecer. E a Bíblia diz que era tão extensa a fome, era tão grande a necessidade daquele povo, que as mulheres já estavam matando os seus filhos para comerem. A Bíblia diz em seguida, aqui nesse pedaço que eu li o texto, que o rei passou pelo muro e ele viu 2 mulheres se engalfinhando, tentando se matar, porque elas não aceitavam matar o seu filho e comer. E elas fizeram um trato, que uma mataria o seu e comia, e no outro dia mataria um da outra e comia também. Para os irmãos terem ideia de quão grande era a necessidade, era a escassez, era a seca, era a provação daquele povo. Entravam numa situação tão grande que eles chegavam a vender esterco de pombos. E era caro, é como se fosse raridade naquela situação. Tudo ali estava sendo vendido com ágio. Nós tivemos uma época aqui no Brasil em que teve a escassez de carne. Os irmãos se lembram que nós pagávamos com ágio muito caro o quilo da carne, por causa que houve uma peste muito grande no animal, no boi, e eles começaram a aproveitar essa situação para vender. Então eu creio que isso aconteceu também naquela época. Eles aproveitavam a situação para poder vender caro toda a mercadoria daquele lugar e fazer negócio com o que tinha sobrado. Porque eu creio, irmão, que num tempo de seca, 3 anos e meio sem chover, a Bíblia diz que em alguns lugares olhava e cabia uma pessoa morta na rachadura do chão, de tão profundo que era a situação daquele povo. Ninguém tentava se levantar para resolver problema nenhum. Ninguém que estava em evidência, ninguém que estava com saúde, ninguém que estava talvez com seu emprego, ninguém que estava com a sua posição na sociedade, ninguém se levantou. Mas a Bíblia diz, irmão, que 4 leprosos se levantaram para tomar uma atitude. O que Deus fala ao meu coração é coisa linda nesta tarde que tem para as nossas vidas. Não é tempo de se prostrar diante de dificuldade, diante de situações que a gente não acha saída. É tempo de se levantar e enfrentar as situações. A Bíblia diz que quando eles estavam falando ainda sentados, Eliseu estava conversando, a Bíblia diz que o rei tinha mandado um mensageiro
mensageiro. No capítulo 7, o segmento diz que, no capítulo 6, o segmento do 26 em diante, que o rei dos sírios tinha mandado um mensageiro dizendo que ia decepar a cabeça de Eliseu, que ia tirar a vida de Eliseu, porque aquele mal tinha vindo através do profeta. E quando Eliseu estava comentando o assunto, a Bíblia diz que Deus era tão tremendamente na vida do profeta Eliseu, que ele escutava de longe o batido do pé do homem que estava vindo trazer as novas do rei dele para aquele lugar, para poder oprimir Eliseu e fazê-lo recuar daquele lugar. Mas eu quero dizer nesta tarde, abrir um parêntese, eu não sei quem é que está tentando fazer com que você recue, mas o Senhor diz que o Senhor é a tua força, o Senhor é o que pelejará por vós e vós calareis. Abre os vossos olhos, vossos ouvidos nesta tarde, porque Deus nos enviou aqui para dizer que não adianta pelejar contra os ungidos de Deus, porque é o Senhor quem justifica o seu povo. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Eu fico olhando, irmão, para essa situação. O profeta Eliseu, ele foi levantado de uma maneira tão extraordinária. A Bíblia diz que ele foi para a beira do Jordão, no mesmo contrário à vontade de Elias. Elias disse: olha, fica-te a ti, porque o Senhor me mandou em tal lugar. Ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que ele não te deixarei. Ele persistiu, ele insistiu, ele não desistiu um momento do objetivo dele. O que é que Eliseu queria? Ele queria somente a porção da branca do Espírito. Ele queria sentir a glória de Deus como Elias sentia. Ele queria sentir o fogo de Deus como Elias sentia. Ele queria ser usado como Elias seria usado. Ele queria viver a vida que Elias vivia, mas ele ainda queria um topo. Quantas vezes nós desistimos, irmão, na primeira oração? Quantas vezes nós desistimos no primeiro problema? Quantas vezes nós entregamos e nós ficamos do lado? Quantas vezes nós deixamos de comparecer por causa de uma dificuldade? Mas nesta tarde Deus manda dizer: a alegria do Senhor é a tua força. Entre não chores e o Senhor vem nesta tarde para te dar coragem, para te dar ânimo, para te levantar, para me levantar, para mostrar para você que existiam pessoas naquela ocasião que tinha lepra. A Bíblia diz que a lepra é uma doença sem cura na ocasião. As pessoas que ficavam leprosas, elas ficavam afastadas do arraial. Elas eram isoladas em aldeias longe da cidade. E a Bíblia diz que para os homens comerem, os leprosos se alimentar, alguém vinha na cidade e deixava a comida a 100 metros de distância, que é para não se contaminar. Mas a Bíblia diz que os leprosos tiveram coragem de se levantar. Os leprosos arriscaram as suas próprias vidas para ver o que estava acontecendo dentro do arraial. E eu quero dizer para você, nessa tarde é necessário se levantar para saber o que tem no arraial. É necessário se levantar para tomar postos de esforço, porque essa situação que está passando na minha vida e na tua, ela vai ter que passar. O nome do teu Deus tem que ser glorificado nessa dificuldade. Não é para você ficar cirando, se voltando atrás, virando as costas para a situação que você precisa enfrentar, que eu preciso enfrentar, que eu tenho que erguer a cabeça, que eu tenho que me levantar. Porque naquela época era 4 leprosos e agora tem gente cheia do Espírito Santo. Tem pessoas que dizem que está cheia da glória de Deus, mas é o primeiro obstáculo, ele já recua, já se esconde. E Deus nessa tarde está dizendo: a alegria do Senhor é a tua força. Aleluia. O salmista no Salmo 100 disse: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor com alegria, entrai pelas portas dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Quando nós olhamos, irmãos, para a situação, é como os discípulos em alto mar, naquele barquinho. O hino falou grandemente ao meu coração. Aleluia. Não tema mais o mar. Aleluia. Pois firme está a tua
fé. No teu barquinho está Jesus de Nazaré. Jesus estava dormindo, mas ele sabia tudo que ia acontecer. A região não era de dar vendavais, não era de mar se submergir, não era de grandes ondas, mas Deus permitiu um vento dentro do mar só para provar a fé dos discípulos. E a Bíblia diz que quando o vento se levantou, os discípulos temeram, mas eles não saíram do barco. Eles gritaram para quem podia resolver o problema. Eles suplicaram a presença e a ação de Jesus. Eles disseram: olha, não te vê aqui, olha, a tempestade está entrando na água do barco, tu não liga, tu não te preocupa, tu não está preocupado. Eu creio que os discípulos interrogaram Jesus muito. Toma atitude, faça alguma coisa. É isso que você está fazendo nesta tarde, clamando, então Deus vai responder. Se você está clamando, Deus vai responder a tua oração. Se você está suplicando, jejuando, orando, buscando, se você está debaixo do pó de madrugada, Deus vai responder esta oração. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus se levantou do barco e disse: aquieta-te, cala-te, entra-se. E a Bíblia diz que no momento da ordem de Deus, irmão, quando Deus dá ordem de vitória, não tem capeta que fique na frente. Deus se levanta para dar vitória grande aqui nesta tarde. Deus se levanta para dar ordem ao mar e ao vento que se aquiete. E a Bíblia diz que no momento que ele se levantou, ele botou as mãos para o alto e disse: olha, até aqui, cala-te, houve bonança. Aleluia. Bonança vem junto com vitória. Bonança vem junto com alegria. Bonança vem junto com mansidão, com tranquilidade de tempo. Bonança vem junto com paz. Bonança vem junto com condição para sair do aperto. Bonança vem junto com espiritualidade, com dons espirituais, com renovo espiritual. Bonança vem junto com línguas repartidas. Bonança vem junto com providência de Deus. Bonança vem junto com tudo aquilo que nós precisamos nessa tarde. O Senhor nos escolheu para dizer: aleluia, que a alegria dele é a tua força e que é tempo de se levantar. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que eles estavam conversando. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo de 2 medidas de cevada por um ciclo e a prata de Samaria. Porém, o capitão em cuja mão do rei encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda se o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isto? Ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. A dúvida, ela é inimiga da fé. Aquele homem estava insultando a Eliseu, duvidando do poder que havia na vida daquele homem. Ele olhou para ele e insultou ele, afrontou ele. Disse: mesmo que tenha janela no céu, fazia isso. Ele disse: vai se fazer isto, e você vai olhar, mas não vai comer. Aleluia. E ele olhando para aquela situação, a Bíblia diz que ao mesmo tempo os 4 leprosos que estavam na porta da cidade, eles conversando lá, como que diz, né? Ninguém se comprometeu, ninguém faz nada para ver se o Círio está lá, estou escutando tudo tão calado. Se a gente ficar aqui fora, a cidade está passando fome, nós vamos morrer de fome. Se nós entrar lá e eles nos matar, nós morreremos. Não tinha mais nada a perder os leprosos. Já era rejeitado pela sociedade. Ninguém mais dava crédito para o leproso. Ninguém mais conversava com o leproso. Ninguém mais abraçava o leproso. Ninguém dizia que amava o leproso, porque ele era uma pessoa rejeitada pela sociedade. Ele é uma pessoa totalmente desprezível.
Aleluia. Mas a Bíblia diz em Coríntios que as coisas desprezíveis dessa vida, que Deus faz confundir. As coisas que não são, que Deus faz confundir com as que são. Que Deus pega as coisas vis e desprezíveis e levanta como levantou eu e você. Aquilo que a sociedade rejeitou foi o que Deus levantou nesta tarde e bradou aqui na frente a voz de Deus. Aquilo que andava pelos lixos pegando comida, Deus encheu do Espírito Santo e hoje pode dar um brado de vitória. Pode contar as maravilhas que Deus fez. Aquilo quando talvez na sua vida você diz: mas eu sou só a irmãzinha fulana, o irmãozinho fulano. É você que Deus quer usar. A Bíblia diz que Deus caçou o rei na casa de Jessé. E quando o profeta chegou, procurou homens bonitos e armados, preparados para a grande beleza. E todos que passaram pelo profeta, Deus disse: eu não escolhi esse. Que amante em terapia cai. Mas a Bíblia diz que quando ele perguntou: acabaste os mancebos? Alguém se lembrou do pequeno, do fraquinho, do trabalhadorzinho no fundo do quintal e disse: ainda tem o menor, mas ele está cuidando das ovelhas. Ele disse: olha, nós não nos assentaremos na roda da mesa enquanto este não chegar. Olha o que Deus está falando. Se você é pequeno, comece a dar glória. Se você é pequeno, comece a exaltar, comece a adorar, comece a agradecer, porque o Senhor vai se lembrar de você. Aleluia. Quem é que ia ligar para o leproso? Se ele morresse de fome, se ele morresse na guerra lá dentro, se ele morresse na peleja dos filhos, quem estava preocupado? Mas os leprosos estavam preocupados em trazer notícia boa. O leproso estava com prazer na alma de trazer notícia boa. Ele não queria trazer aquela notícia ruim. Sabe que os crentes muitas vezes dizem: você soube de fulano que caiu? Deixa eu te contar o babado. Eu tenho um negócio para te... sabe o que aconteceu com a irmã fulano? Caiu. Você me... Sabe, irmãos, aquele homem que aquela mulher que muitas vezes diz que é de Deus, está cheio de Deus, explodindo, chupa todo lado, mas ele não guarda os seus lábios. Porém, aquele que é pequeno, leproso, ele procura trazer uma notícia boa. Aquele que se diz pequeno, quando alguém me contar um negócio, ele diz: Senhor, irmão, vamos orar. Senhor, irmão, melhor orar. Senhor, irmão, melhor é consagrar Deus, fazer um jejum por ele. Onde que cala. Aleluia. E o leproso não tinha o que perder. Ele estava preocupado em trazer notícia boa. Ele disse: vamos entrar na arraial. Entra na sobrecai. Se nós morrermos, morreremos. Se nos matarmos, nós deixamos de existir. Nós não estamos perdidos mesmo, estamos leprosos mesmo, ninguém liga para a gente mesmo. E eles entraram no arraial. Olha, chegaram no arraial, não tinha um tiro. Estava abandonado todas as tendas. Com tudo que tinha nas tendas estava lá. Toda a riqueza dos filhos estava lá na tenda. Tinha cavalo, tinha roupa, tinha ouro, tinha comida à vontade. Os leprosos comeu, encheram a pança, pegaram uma parte das tendas, chegaram na outra tenda vazia também, não tinha ninguém. Eles pegaram o despojo e olha como que eram humildes os leprosos. Eles disseram assim: mas não é bom a gente guardar tudo isso e avisar para o rei. Aleluia. Quanta humildade havia no coração dos leprosos. Quanta fidelidade ao rei daquele lugar havia no coração dos leprosos. Quanta necessidade de ser fiel, de ser verdadeiro, de ser autêntico. Havia um sentimento tão puro dentro dos leprosos que para a sociedade era impura. A sociedade dizia: não presta não. E Jesus era o limpo da lepra. Aleluia. Aleluia. Ele olhava para ele e falava assim: que nada, esse leproso aí não. Aí Jesus dizia: vem cá, que eu vou encher do meu espírito e eu vou mostrar como eu faço. O que aconteceu com o leproso eu não sei. Eu só sei que eles chegaram na cidade, contaram toda a história para o rei. E o rei mandou ao povo examinar se era verdadeira a informação. Tomaram posse dos despojos, trouxeram
prata, roupa, cavalo, ou todos os animais que estavam ali, e os sírios sumiram, dizendo: olha, eu acho que Israel contratou cavalos. Eu acho que Israel contratou, foi um exército, porque eles são muito pequenininhos, não é um barulho daquele. A Bíblia diz que os 4 tem Sônia, 4 homens dentro do arraial, parecia que era um exército. Os sírios viram e se mandaram. Sabe por quê? Porque quando Deus quer fazer barulho, Deus faz. Quando Deus quer confundir o inimigo da tua alma, Deus confunde. Quando Deus quer dar vitória, irmão, Deus faz com que os grandes abandonem o poder, abandonem a posição, sai da sua pompa, sai da sua majestade, porque tem muito homem, muita mulher, irmãos, nos últimos tempos, arrumando trono para dizer que é rei na terra. Eu quero dizer que o rei do reino está aqui nessa tarde. É ele que levanta o trono, é ele que canta a vitória para as nossas vidas. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. E eu me maravilho com essa palavra. Aleluia. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ninguém ali, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carro e ruído de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Ele disse: olha, eles fizeram aliança com as outras nações vizinhas. Isso é barulho de carro de egípcios. Isso é barulho de carros. Isso é barulho de cavalo de outras nações. Eles levantaram o exército dos vizinhos para trazer, para nos afrontar, para nos destruir. Vamos fugir. E toda aquela região que tinha sido invadida para fazer parte do exército sírio foram destruídos, porque entrou o povo de Israel e tomaram posse de todos os despojos e tomaram posse de tudo que tinha ali, através de 4 leprosos que a sociedade rejeitou. Por isso eu digo para você nessa tarde, aleluia. A irmã leu o Salmo 23 e eu estava com esse salmo, fazendo comida em casa com esse salmo na cabeça. Guiar-me faz em verdes pastos, né? E eu, que coisa tremenda, né? No dia que eu penso que vai me faltar alguma coisa, o Senhor supre a minha necessidade e ainda faz eu descansar em pasto verdejante. Sabe o que quer dizer pasto verdejante? Abundância de prosperidade. É bens que você não consegue nem. É aquela conta do banco, irmã. É aquela senha que está chegando. Quem sabe o Senhor vai abrir a porta do banco e vai lhe dar a chave da senha. Quem sabe o código para a senhora comprar aquilo que está lhe faltando lá. Porque a senhora olha para a sua casa e diz assim: mas Senhor, eu tenho tanto dinheiro no céu e estou passando esse aperto. Deus diz que nesta tarde Ele manda viver a abundância de viveres para as nossas vidas. Ele traz prosperidade para a nossa vida. Ele traz algo extraordinário que você nunca viveu. Aleluia. Aleluia. Aquele povo de Israel nunca tinha vivido um despojo tão gostoso de ser saqueado como o arraial dos sírios. Nunca foi tão fácil tomar uma nação, tomar os despojos de uma nação, como na ocasião ajudar pelos leprosos. Eu quero dizer para a irmã que a irmã tem galardão no céu, porque cuidar de filho que não nasceu do seu ventre não é fácil. É uma peleja muito dura cuidar de filho que não tem o sangue da gente. Mas eu quero te dizer, o Senhor que te galardoe, Ele que fará os teus feitos como brilhantes e rubis, porque o nosso Deus nessa tarde, Ele te trouxe aqui para te dar um grande livramento. Satanás queria mexer nas veias do seu coração, ele queria infartar você, ele queria te tirar de cena. Não tem sentido palpitações, não tem sentido o teu peso, mas nessa tarde Deus diz: eu trabalho nas tuas artérias e eu não permito, porque ainda tem uma grande
de sustento. E digo aqui eu trabalho aqui, ó. Rei, a séria, pai. Some churiticalai. Eu tiro, ó. Rei, chosedecai. As dores assim, ó. Entre canai, sé. Compra minha sopa, quem chorifica mancho. Eu mexo, ó, hein? Eu posso, hein? Médico diz que não dá, mas eu digo que dá porque fui eu que fiz. Somente repiasse decai, onde que menturi decamanai. Não te preocupe, minha serva, diz o Senhor para ti. Sou eu que trabalho, hein? Ei, a serva. A partir de hoje, rente, diz o Senhor para ti, vou eu te emagrecer assim, ó. Canto-lhe, porque é necessário. Steri-me, colai, até que acaba sobre. Eu trabalho sobre esta obesidade, débias. Entre camanchorineas. Trante que me enchorinecai, recebe do teu Deus. Como se tivesse feito um tratamento, ó. Recebe do teu Deus. Sim, que rabe a sé. Oh, glorifica. Isso é um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvarem a sua vida. Aleluia. Aleluia. Era quem não podia chegar até o arraial. Era quem não tinha autorização para chegar no arraial. Às vezes nós vemos na casa do Senhor tanta gente com trabalho nas mãos, fazendo mal feito. E o pequeno lá no fundo queria tanto fazer, mas o rei não autoriza. Mas o rei não muda de cargo, não troca de jeito. A obra muitas vezes sofre, a gente diz, quando vai ser minha vez? Quando eu queria tanto fazer, e Deus já me ensinou a fazer, mas como é que eu vou chegar até aí? Deus vai utilizar de você no momento exato. Ninguém tinha coragem de entrar no arraial dos sírios, mas os 4 leprosos que já estavam desprezados, eles entraram. Se põe na condição nesta tarde de pequeno diante de Deus. E entra nesta peleja, pega esta guerra nas tuas mãos e busca o Senhor, porque Deus vai te dar estratégia de vencer essa peleja. Aleluia. Entre no arraial com confiança, entre no arraial com segurança, entre no arraial com determinação. A Bíblia diz que Esté, quando ela foi entrar na presença do rei Assuero, ela convidou as suas moças para um sacrifício. Era toda a nação, aleluia, que estava ali em Susa. Todo o povo judeu faria jejum de 3 dias, e no 3º dia ela disse, eu entrarei à presença dele, que viva ou que deixe de viver. Aleluia. A Bíblia diz que ficou 3 dias. Ela se arriscou, porque a mulher nenhuma se apresentava a alguém sem ser solicitada. Era necessário que o rei chamasse, mande chamar Esther, e ela vinha. Mas neste dia ela não foi solicitada, só que ela tinha tanta segurança que ela ia ter vitória, que ela foi determinada, vestiu suas vestes real. Ela se preparou, se adornou, se perfumou e disse, agora eu vou à presença do rei. A Bíblia diz que quando ela entrou no palácio, o rei, ele acenou para ela com certo. Isso era uma aceitação. Isso era um sinal de que ela era bem-vinda no recinto. Então entre nessa tarde no arraial. Entre com determinação.
Aleluia, o que Deus disse que nós devemos entrar nesse arraial com determinação, porque a vitória já está ganha, a bênção já está na sua mão. Deus dizia para mim, hoje lavando louça, o que tenho para você já está preparado. Eu já tenho preparado, olhe com os meus olhos. Muitas vezes nós olhamos com os olhos carnais, não vemos nada, reclamamos, murmuramos, achamos feio isso, feio aquilo, nós queremos esse desse jeito, queremos esse desse jeito, e não chega a vez de Deus. Mas Ele disse para mim, hoje, lavando louça, entre na minha presença com determinação, porque a sua bênção já está pronta, é só pegar. Oh meu Deus, a gente sofre tanto por causa de uma vitória, a vitória já está pronta. Aí quando vem uma luta, a gente diz, ai que luta, que prova. Mas sabe o que Deus quer dizer? Eu estou experimentando o seu coração para ver se eu dou a senha do banco. Aleluia. Esse Deus que está aqui nessa tarde não dorme nem tosqueneja. Ele diz, eis que não dormirá nem tosquenejará o guarda de Israel. Ele diz, eu guardo a tua entrada e eu guardo a tua saída, desde agora para sempre. A Bíblia diz que eles entraram com as suas vidas nas mãos. Diz, se nós morrer, morremos. E quando eles entraram, olha a surpresa daquele povo, não tinha um adversário presente. Às vezes nós nos assustamos só porque nós achamos que ali tem um bicho. Que tal a gente se levantar determinado e ir lá ver o bicho? De repente o despojo está lá pronto para nós tomarmos posse. E ele dizia para mim essa palavra nessa tarde, tem despojo para tomar posse, mas precisa entrar no arraial. Tem despojo para tomar posse, mas precisa perder o comodismo. Tem despojo para tomar posse, mas precisa tirar a incredulidade do coração. Tem despojo para tomar posse, mas precisa abrir mão de algumas coisas. Tem despojo para tomar posse, mas precisa fechar a boca um pouco mais. Tem despojo para tomar posse, mas precisa se juntar em equipe. Não entrou de um por um no arraial, entrou os 4 de uma vez. E saíram vitoriosos. Com a barriga cheia, com roupa, sapato, com ouro. Aleluia. E ainda com o crédito do rei. Porque o rei não foram até o rei. Chegaram na porta da aldeia, na porta longe do palácio, mandaram o serviçal gritar para o serviçal ouvir, para o soldado ouvir foi levar para o rei. Mas ganharam crédito, porque os deles não teve coragem de ir. E os leprosos desprezados foram tomar posse. Aleluia. Eles não foram levar fofoca. Não foram levar disse-me-diz. Não foram levar insulto, afronta, perseguição. Eles foram levar as boas novas. Crente, irmão, tem que sair da sua casa para levar boas novas. Crente tem que sair da sua casa para levar notícia boa. A notícia quando a gente resolve no joelho, a gente vai para o joelho, ora e diz, Deus, resolve esse negócio, porque não é da minha alçada, eu não consigo resolver. Mas quando a notícia boa, saia da sua casa, entre no arraial e leve a notícia boa, para que o nome de Jesus seja glorificado. Entre camanto e derrebe a sé. Aleluia! Entre no arraial para buscar notícia boa. Aleluia! Você vai ser glorificado também aqui na terra. Quando você começar a levar notícia boa. Quando você contar testemunho bom que edifica, que levanta, que ergue, que abençoa alguém. Aleluia! Oh, bendito é o nome do Senhor. Nessa tarde, essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Que Deus abençoe o Ponte Pequena. Que o povo seja abençoado. Que o povo tenha coragem de entrar no arraial aqui neste lugar. Aleluia. A peleja, irmão, não é nossa. Nós só vamos nos pôr na presença de Deus. E Deus começa a determinar a vitória para as nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Eu louvo o Senhor nessa tarde, porque Ele nos trouxe aqui, porque Ele fala através das nossas vidas. Aleluia. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te louvo. Eu te agradeço por esta tarde gloriosa na sua presença, pela palavra gloriosa que o Senhor nos deu, meu Deus querido, pela força que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, de nos fazer, Senhor, ter coragem de entrar no arraial, ter coragem, Senhor, de buscar essa tua presença gloriosa. Toma em tuas mãos a tua igreja, o Ponte
pequena, o povo que aqui está. Senhor, entra com providência, Senhor, com abundância de viveres, como tu fizeste com o povo de Israel. Olha, Senhor, tu és o mesmo Deus, tu não muda. A tua palavra diz que não há mudança nem sombra de variação em ti, que os homens podem mudar, mas o Senhor é imutável. E nessa tarde eu creio na tua palavra. Muda a nossa história, Senhor. Muda, Senhor, nos tira dos processos difíceis e nos dá vitória, nos levanta, nos ergue, nos usa, Senhor. Derrama a tua unção nessa tarde, de coragem, de ânimo, de força. Uma unção nova sobre a tua igreja nós pedimos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.